Muito bem, já está gravando já. Tá bom. Bom, pessoal, hoje à tarde a Ana vai apresentar para a gente aí um novo score da doutora Roxana Merran, que esse score ela já fez antigamente, né? Não sei, a Ana vai mostrar para vocês aí. E a ideia é que a gente vê isso, acabou de ser publicado, ver o quanto que isso aqui vai ser aplicável para a nossa prática ou não, né? Mas também a gente aproveitar para discutir um pouco sobre desenvolvimento e validação de scores de risco, tá? É uma coisa que a gente discute muito ensaio clínico, às vezes é bom a gente ver um pouquinho para essa área de predição de risco, a gente já discutiu um pouco de estudo observacional, né? Tá bom? Então a ideia é a gente focar um pouco mais nisso hoje. Ana? Obrigada, professor. No mês passado eu comecei dizendo que era a minha última revisão. Eu vou dizer que é meu último journal. Pode ser que não seja. Então, esse é um score de risco contemporâneo, uma publicação do Lancet de 2021, para avaliar predição de risco de nefropatia de lesão renal aguda associada a contraste e depois de intervenção coronária percutânea. É um estudo observacional com modelo de derivação e validação. Um pouco de fisiologia, né? Então, os meios contrastados iodados são sabidamente citotóxicos. Isso vem por uma ligação iodeto-iodeto, e que muitos estudos in vitro já mostraram que tem dano para a célula humana e para a bactéria. Isso, inclusive, é o que é a base para o uso de materiais com esse princípio como antissépticos, né? Então, é uma citotoxicidade conhecida. De dois mecanismos principais, um dano tubular e um dano endotelial. Isso leva a estresse oxidativo e a redução de óxido nítrico e desloca o equilíbrio vasodilatação-vasoconstrição para o polo de vasoconstrição. Isso vai levar à hipoperfusão medular e à hipóxia medular. E acredita-se que o pivô da lesão renal aguda associada a contraste seja a hipóxia medular. Além disso, o contraste iodado ele é viscoso, e aí o aumento da viscosidade e a concentração de uma substância viscosa nos túbulos renais leva a um aumento da pressão e, portanto, a uma redução do gradiente de pressão. Isso vai aumentar a pressão intersticial, reduzir a taxa de filtração glomerular. Além disso, a redução de fluxo urinário concentra ainda mais o contraste nos túbulos renais, isso acentua o dano tubular. Então, acredita-se que a lesão renal aguda está associada à citotoxicidade e à viscosidade do contraste. E a história dos contrastes, né? Então, a primeira geração é de contrastes realmente com osmolaridade muito alta, em torno de 1.000 a 2.500 miliosmóis. Isso em função de alta ionicidade e de alta molaridade. A segunda geração, que é chamada de baixa osmolaridade, o contraste tem em torno de 400 a 800 miliosmol por quilo. Isso, quando a gente compara com a osmolaridade do plasma, que é em torno de 290, ainda é hiperosmolar. Mas o que se viu foi uma redução de nefropatia associada ao contraste com a mudança para o uso de contraste de segunda geração. E agora tem em desenvolvimento a terceira geração de contraste, que é de fato isosmolar. Então, o componente de osmolaridade possivelmente a gente teria resolvido, mas ela é muito mais viscosa em relação ao plasma. Cerca de 11 vezes a viscosidade de plasma, em comparação com 2,5 vezes da primeira e da segunda geração. Então, é difícil saber ainda como vai ficar o balanço entre osmolaridade e viscosidade, já que são dois contribuintes para a nefropatia. Outras dificuldades, então, a definição de lesão renal aguda associada a contraste varia, de acordo com a KIM, AKI, RIFLE, e aí é difícil de comparar estudos ou de comparar scores, porque, eu vou mostrar lá na frente uma tabela, a incidência de lesão renal aguda também é muito variável num mesmo estudo, a depender da definição usada. E a gente usa a creatinina como um marcador de lesão, mas a creatinina é um marcador de, talvez, função, ou de filtração glomerular. Então, também é um surrogate usá-lo como lesão renal aguda, o que é outra dificuldade nessa avaliação diagnóstica. Esse é o primeiro estudo da doutora Merran, ele foi publicado em 2004. Esse é um grupo de Nova York.
que eu queria chamar a atenção já no título, é que naquela época a gente chamava de nefropatia induzida por contraste. E aí, ao longo dos últimos anos, a gente entendeu que muitos fatores estão na jogada, hoje a gente chama de lesão renal aguda associada a contraste. Foi um estudo observacional, uma coorte grande, de 8.357 pacientes. O perfil é o mesmo que a gente conhece. Homem, em torno de 60 e poucos anos, perfil metabólico. Mas aqui o que chama a atenção, foram excluídos pacientes com infarto e pacientes com choque. Então, talvez a gente tenha tirado do estudo um grupo de risco para lesão renal. A definição de IRA aqui foi um aumento de 25% da creatinina basal ou de 0,5 em 48 horas. E aí, o que ele encontrou depois de análise multivariada? Que as variáveis associadas à nefropatia induzida por contraste teriam sido hipotensão, uso de balão intraórtico, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, idade acima de 75 anos, anemia e volume de contraste. A título de curiosidade, 7% dos pacientes usaram balão, 3,5%, então metade deles não tinham choque ou disfunção circulatória e uma causa clara para o uso do balão. Esse é o score de risco, então o de 2004, na hipotensão acrescentava 5 pontos, uso de balão 5, insuficiência cardíaca, enfim. E aqui ele também colocou o volume de contraste, 1 ponto para cada 100 ml de contraste, e graduou o grau de disfunção renal. Um dado interessante desse estudo e que eu honestamente senti falta no estudo que eu vou mostrar é que ele mostrou, sim, então essa tabela, o risco no score e quanto isso implicava no risco de nefropatia e, por fim, o risco de esse paciente evoluir para a necessidade de diálise. E foi um achado consistente, então, quanto mais o paciente pontuava, quanto maior o risco, maior era o risco de nefropatia induzida por contraste e também maior o risco de necessidade de diálise. Esse é o gráfico, então aqui nas abscissas a gente vê a pontuação no score de risco, do menos risco para o maior risco, e aqui na ordenada a ocorrência de nefropatia induzida por contraste. A diferença entre barra preta e barra branca é que a barra preta usou creatinina como marcador de lesão renal, e a barra branca efetivamente mediu filtração glomerular, também não foi lesão. Então, também consistente, né? Quanto maior o risco, maior a incidência de nefropatia associada a contraste. Aqui ele viu uma incidência de 13% de nefropatia, no grupo de baixo risco foi 7,5%, no grupo de alto risco 57%, e o poder discriminatório, o C estatístico, foi de 0,67. E eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Como é que a gente faz um score de risco, então, né? Os modelos preditivos, eles são divididos em 2 categorias, eles podem ser diagnósticos ou prognósticos, eles compartilham muitas características, então, em geral, o desfecho é binário, eu quero avaliar características demográficas, laboratoriais, enfim, para predizer a ocorrência ou de uma doença ou de um evento. O que marca a diferença entre eles é que um modelo preditivo diagnóstico, em geral, ele é cross-seccional. Então, no mesmo momento, eu descubro se meu paciente tem a doença ou não, né? Então, em geral, você parte de um paciente com sintomas, faz uma investigação de história e medicina complementar e encontra um diagnóstico presente ou ausente. Enquanto o modelo prognóstico, eu parto de um paciente saudável ou numa situação de risco, avalio as variáveis, eu preciso do fator tempo, então ele é longitudinal, mesmo que de curto prazo, para daí encontrar ou não a ocorrência do evento. Eles são divididos em 2 partes, e essas 2 partes são o modelo de desenvolvimento ou de derivação e o modelo de validação. Eles podem ou não compor o mesmo estudo, então eu posso ter um estudo que faz somente o modelo de desenvolvimento e um outro estudo que faz o de validação. Qual que é o propósito do modelo de desenvolvimento? Selecionar as variáveis que conferem risco e combiná-las em um modelo multivariado. Se eu estiver fazendo isso de maneira cross-seccional para diagnóstico ou score de risco de curto prazo, como é o nosso caso, em geral se usa regressão logística. Se for uma avaliação de longo prazo, por exemplo, o score de Framingham, nesse caso, geralmente se utiliza a regressão de Cox. O modelo de desenvolvimento, isso também não é claro, mas o que se coloca é que ele geralmente precisa de um N maior
do que o modelo de validação, que é ele que vai selecionar as variáveis que depois você vai avaliar no modelo de validação. Feito isso, você desenvolve um outro modelo para aplicar o seu score de risco e ver, e ter medidas de performance do quanto o seu score foi capaz de predizer a ocorrência do evento. Vou falar um pouco sobre como a gente avalia a performance. E como é que você pode dividir a amostra entre modelo de desenvolvimento e modelo de validação? É possível dividir ao acaso, embora quando você selecione um grupo e depois randomize ao acaso para os dois modelos, é muito provável que essa população seja muito parecida. E aí você pode incorrer em overfitting. Você vai encontrar uma performance boa demais, porque a sua população de validação é muito semelhante à população de desenvolvimento. Você também pode dividir a amostra por tempo, que é o que esse estudo fez. Então, eu tenho lá um segmento de 10 anos, nos primeiros 8 anos eu vou desenvolver o modelo e depois eu vou validá-lo. É possível que as populações sejam semelhantes, mas tem algo de validação interna em você dividir por tempo e ter variáveis diferentes, características diferentes para esses grupos divididos por tempo. Você também pode dividir por localização. Então, um estudo em que num centro eu vou desenvolver um modelo e aí em outro centro eu resolvo testá-lo. Esse talvez seja o mais adequado em termos de validação externa. E quais são os fatores associados ao overfitting, né? A relação de ter muitas variáveis para poucos eventos, isso talvez seja o mais importante. Além disso, eu também incorro num erro quando eu categorizo variáveis contínuas, e também a estratégia de seleção de variáveis. Né? E as duas medidas que eu tenho para avaliar a performance do meu score de risco são a calibração, que é o percentual de concordância entre os desfechos previstos e os ocorridos. O quanto o meu score disse que ia ter de evento e quanto efetivamente aconteceu. Isso pode ser apresentado de maneira gráfica ou de maneira estatística, por meio do teste de Rosmer-Lemaitre. Esse teste, ele não tem o valor de referência do quanto eu digo que o score é bom ou quanto eu digo que o score é ruim. Ele está muito relacionado ao N. Então, quer dizer, um N grande provavelmente vai ter um valor melhor no teste Rosmer-Lemaitre, em comparação com um estudo de mesma performance, provavelmente, e com N pequeno. Então, costuma-se preferir a análise gráfica. Ela é bem visual, eu vou mostrar um exemplo a seguir, em detrimento aí da análise estatística. Além da calibração, tem também a discriminação, que é a habilidade de diferenciar quem apresenta ou não o evento. Isso é, o risco de quem apresenta o evento, predito pelo score, tem que ser sempre maior do que o risco de quem não apresenta o evento. Isso é representado pelo C-index, que é semelhante à curva de Hock, a curva Hock. Então, essa é uma representação gráfica, semelhante à curva Hock, e com um C-index de 0,78. E nas figuras do estudo, a gente vai ver isso de novo também. A calibração. Com uma discriminação de 0,78. E agora o estudo em si, né? Então, foi um estudo observacional, retrospectivo. Os critérios de inclusão foram pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea em um serviço terciário de Nova York, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2020. E eles precisavam ter uma dosagem de creatinina pré-procedimento em 48 horas. Foram excluídos pacientes renais crônicos dialíticos. A corte de derivação foi aquela incluída entre janeiro de 2012 até dezembro de 2017 e a de validação de 2018 a 2020. E os pacientes que faleceram nas primeiras 48 horas foram excluídos da análise de mortalidade. Os métodos eram técnica percutânea habitual, o contraste usado era de baixa osmolaridade e não aniônico, e era protocolo institucional, todos os pacientes eram submetidos à hidratação com soro fisiológico, 1 ml quilo-hora de 12 horas antes até 6 a 24 horas após o procedimento. O desfecho primário foi lesão renal aguda associada a contraste, e aqui a definição foi diferente, então era uma elevação de 50% da creatinina ou de 0,3, em 48 horas após o procedimento. E o desfecho secundário foi mortalidade em 1 ano. Algumas definições para as variáveis independentes. Então,
Anemia era um HB menor que 13 para homem e 12 para mulher. Alteração do ritmo de filtração glomerular, uma taxa menor do que 60. Hipotensão pré-procedimento sistólica menor que 90. Média menor que 70, ou uso de dispositivo. Sangramento pós-procedimento era uma queda de HB de 3. Infarto peri-procedimento era uma elevação de CKNB de 10 vezes, ou de troponina de 70 vezes, em relação ao limite superior da normalidade. Análise estatística. As variáveis contínuas foram apresentadas como média ou mediana, e comparadas usando o teste T-Student ou o Mann-Whitney, e as variáveis categóricas foram comparadas com o Q² com correção de Yates, ou o teste de Fisher. As variáveis independentes foram avaliadas por regressão logística multivariada, e os fatores associados à lesão renal associada a contraste em análise multivariada foram selecionados para os modelos. E foram 2 modelos. O modelo 1 incluiu só variáveis pré-procedimento, e o modelo 2, além dessas, incluiu variáveis do procedimento. O score de risco, ele somou um número inteiro de cada variável baseado no seu coeficiente de risco. Então, se o meu coeficiente de risco era entre 1 e 1,5, o score acrescentava 1 ponto. Entre 1,5 e 2, 2 pontos. Entre 2 e 4, 4 pontos. Aqui realmente tem um hiato. Ele pulou entre 4 e 6, mas não teve risco entre 4 e 6. E aí, se o coeficiente de risco era acima de 6, o score acrescentava 8 pontos. Os grupos foram divididos em baixo, moderado, alto e muito alto risco. E o score de risco foi testado no grupo de validação e avaliado usando o C-Statistic e os Rosmer-Lemeshow para ajuste dos modelos. Foram feitas imputações múltiplas para dados faltantes, 10 imputações foram feitas e a média das 10 imputações era calculada pela regra de Rubin. Mortalidade foi avaliada por hazard ratio, usando regressão multivariada. E aqui os resultados, né? Então, 32 mil procedimentos foram feitos entre 2012 e 2020. 12 mil desses foram incluídos, ou porque não tinha creatinina num dos momentos, ou porque eram pacientes dialíticos, ou porque o mesmo paciente passou por múltiplos procedimentos. Nesse caso, só o primeiro deles era incluído. Disso sobraram 20 mil pacientes, outros 5 mil foram excluídos ou por perda de follow-up, por falecer precoce, por não saber o momento de falecimento. E aí, por fim, 14.952 pacientes foram incluídos. Esses pacientes, então, tinham em torno de 66 anos, idade semelhante nos 2 grupos. O grupo da corte de derivação tinha um pouco mais mulher, mas ainda assim a maior parte dos pacientes nas 2 cortes eram homens, com sobrepeso, um MC em torno de 28 e 29. Diabetes foi muito frequente, né? Então, mais ou menos metade dos pacientes tinham diabetes, e doença renal crônica também foi frequente, em torno de 30%. Mais pacientes na corte de validação tinham insuficiência cardíaca, enquanto mais pacientes na corte de derivação tinham angina instável. E na corte de validação, infarto sem supra. Infarto com supra foi semelhante nos 2 grupos. Então, tinha suas diferentes, mas eram grupos mais ou menos parecidos. Com relação às variáveis intraprocedimento, os grupos eram parecidos. Então, com relação ao número de vasos acometidos, à anatomia, ao volume de contraste usado, e as variáveis que eu apresentei a definição, então, ritmo de filtração glomerular, glicemia basal, anemia, enfim. A incidência de IRA, então, e aí para os resultados, né? A incidência de IRA, de acordo com a definição de Akin, foi de 4,3%, foram 860 pacientes. Então, eu diria que é uma tendência de redução do primeiro score para esse, que talvez reflita melhores práticas ao longo do tempo, melhora da técnica percutânea, o uso de um contraste menos lesivo, mas ressaltar que as definições de IRA foram diferentes nos estudos. E aqui no suplemento, a doutora Mehan colocou como ficaria a incidência de IRA de acordo com a definição. Você vê que, por exemplo, do Akin para aqui, a incidência que vai de 4,4% para 8,4% no ano de 2012, de 5,5% para 9% no ano de 2015. Então, essa é uma das limitações que a gente enfrenta atualmente. As variáveis que ele encontrou como associadas ao risco, então, foram a apresentação clínica, em que angina estável assintomático pontuava 0, e aí foram progressivamente associados a mais risco. Angina instável,
seguido de infarto sem supra e infarto com supra. A taxa de filtração glomerular também foi associada, fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor 40%, a ocorrência de diabetes e ser insulino dependente, além de anemia, glicemia basal, sintomas de insuficiência descompensada e idade acima de 75 anos. Com relação ao... Então, isso para o modelo 1, né? Para o modelo 2, foram essas mesmas variáveis, e as variáveis intraprocedimento que foram associadas à lesão renal foram volume de contraste, sangramento periprocedimento, o desfecho de slow flow ou no overflow depois do procedimento e anatomia complexa. Que só para ter uma ideia, essa tabela fui eu que fiz, de como é que foi a distribuição dos pacientes, né? Então, essa coluna mostra a divisão pelos grupos de acordo com a pontuação, no modelo 1 e no modelo 2, e aqui o percentual de pacientes. Então, a expressa maioria dos pacientes eram de risco baixo ou moderado. Só 7% eram de alto risco e 1% de muito alto risco pelos dois modelos. Os resultados, então. Esse é um gráfico que mostra na corte de derivação, à esquerda, de acordo com o modelo 1, e à direita, de acordo com o modelo 2, como é que foi a incidência de nefropatia associada ao contraste. Então, o que é que a gente vê aqui? Aqui é baixo risco, moderado, alto e muito alto risco. Tem muito mais paciente no baixo e moderado risco, poucos pacientes como muito alto risco. Aqui à esquerda, e aqui nessa linha, é a incidência de nefropatia associada a contraste, nessa curva, né? Então, quanto maior o risco, maior a incidência de nefropatia associada a contraste. E o gráfico da direita é muito semelhante, o que visualmente passa a impressão de que ao acrescentar variáveis do procedimento não repercutiu em melhora de acurácia, melhor performance do meu score. Aqui a curva de Hock traz isso numericamente. Então, são curvas muito parecidas e com uma área sobre a curva de 0,72 para o modelo 1 e de 0,74 para o modelo 2. Então, é um score que performa bem, mas não performa muito diferente quando eu acrescento variáveis do procedimento. Isso, mais uma vez, dessa vez à esquerda a corte de derivação, o modelo 1 e o modelo 2, e à direita a corte de validação para os dois modelos. Então, em azul é o que eu observei, e em laranja o que eu previ pelo score. Ele performou bem, né? Então, quanto maior o risco previsto, maior a incidência de lesão renal aguda nos dois modelos e nas duas coortes. Numericamente, o C-statistic da corte de derivação foi de 0,72 para o modelo 1 e 0,74 para o modelo 2, e para a corte de validação foi de 0,84 para o modelo 1 e 0,86 para o modelo 2. E a curva de sobrevida, né? Então, desculpe, de mortalidade. Em vermelho são os pacientes que tiveram lesão renal aguda associada a contraste. Em azul, os pacientes que não tiveram. E esse é um gráfico de mortalidade em 1 ano. Essa curva abre e se mantém distante ao longo de 1 ano, né? Então, a literatura já trazia que lesão renal aguda associada a contraste estava associada a maior mortalidade. Não dá para inferir causalidade, mas esse estudo corrobora esse dado. Quando a gente divide em 2 segmentos de tempo, no primeiro mês e nos 11 meses seguintes, o primeiro mês claramente contribui muito mais para essa curva abrir. Então, aqui tem um hazard ratio de 21, de 14, ao passo que para os 11 meses seguintes isso fica em torno de 2. Numericamente, lesão renal aguda foi associada a maior mortalidade em 1 ano na análise não ajustada e ajustada, nos primeiros 30 dias também, mas para os 11 meses seguintes, na análise ajustada, isso perde significância estatística, sugerindo que talvez o primeiro mês seja o maior contribuinte para esse dado. E aí, algumas discussões que a autora traz e alguns pensamentos meus também. Ela diz que, assim, esse é o paciente da vida real e que, por isso, é um estudo com validade externa boa. Parece que sim, é o paciente descrito em todos os estudos aí de coronariopatia, mas é um estudo unicêntrico. A gente também corre aí na dificuldade da definição de lesão renal aguda associada a contraste,
Parece realmente uma tendência de queda na última década, mas a gente também mudou a definição que usa. Esse é, de fato, um score prático, são 8 variáveis clínicas que a gente tem bastante disponível no Beira-Leito. Já a inclusão de variáveis PER e procedimento aumentou somente discretamente o poder discriminatório do score de risco. Isso talvez seja interessante, porque antes do paciente ir para o procedimento, talvez eu possa já prever o risco dele. E houve uma associação com aumento de mortalidade em 1 ano, principalmente nos primeiros 30 dias, sem evidência de causalidade. O que o estudo tem de novo? Foi o primeiro estudo que incluiu pacientes com infarto e choque e que trouxe dados dos últimos 20 anos, quando mudou a técnica percutânea, o meio de contraste, volume de contraste. E talvez ele possa ser útil para, a partir dele, estratificar pacientes e estudar novas intervenções, já que parece que pode ser fútil intervenções em paciente de risco baixo ou moderado. É isso. Muito bem, eu acho que esse é um estudo bem legal para a gente discutir, né? Então, vamos aproveitar aqui e voltar ao... Vamos voltar aí para o começo. E aí, o que vocês acharam? Quem conseguiu dar uma lida, pelo menos no método, o resultado? Hã? Não, aí, ó, você tá aí com... Fez até anotações. Não é muito fácil de ler, assim, é muito chato de ler. Mas isso foi legal. Mas agora que a Ana explicou, eu quero ler de novo. Tá. Bom, então, vamos do princípio aí, né? Então, esse é um... Vamos para a pergunta do Gabriel aí, pré-aula. Foi uma assertiva, né? A gente vai ver se a assertiva está correta ou incorreta, igual questão de prova, sabe? A afirmação está correta, mas a justificativa é incorreta. Não é assim? Bom. Então, acho que a Ana já comentou, né? No título mesmo ele fala assim, um desenvolvimento de um score de risco, derivação e validação, né? Para predição de lesão renal aguda associada a contraste após intervenção coronária percutânea, certo? A Ana já comentou um pouquinho. O que você tinha falado, Gabriel? Você pode acessar, a gente está gravando, então você pode aliviar um pouco nas suas palavras. Não, o que eu lancei para a discussão é a seguinte reflexão. O quanto que valeria a pena a gente criar um score de risco para uma doença que a gente não sabe se existe um real desfecho importante no final das contas, né? É um bom ponto. Eu acho que, assim, é difícil dizer que não existe, a condição existe. O problema é que a gente atribuía uma relação de causalidade ao contraste apenas. Eu acho que aqui é um conjunto de fatores, então é uma situação que é associada à lesão renal aguda, que é o paciente com infarto, com angina, seja lá o que for, que vai fazer uma intervenção coronária percutânea. Ele pode ter ira. Podia ser ira na sepse, pode ser ira no pós-operatório, só que é ira na intervenção coronária percutânea. Eu acho que a gente, em que houve injeção de contraste, pronto, né? Certo? Então é isso que está sendo estudado, a gente não está atribuindo uma relação de causalidade ao contraste, né? E isso a gente já vê pelo título, já não se fala mais em lesão renal aguda induzida, mas associada ao contraste. Que outros mecanismos de lesão renal nessa condição vocês acham que poderia existir? Não, mas isso aí seria mediado pelo contraste, certo? Mas fora o contraste, fora o mecanismo mediado pelo contraste. Choque por perfusão. Medicações nefrotóxicas, inflamação. O que você falou? Trembolismo, isso é importante. Então a gente tem uma miríade de outros fatores aqui que vão estar envolvidos nessa lesão renal, né? Aí vamos esquecer um pouco da parte do score prognóstico. O que eles fizeram ali? Depois eles mostraram, vamos naquele, aquilo é bem legal, aquela análise, landmark análise, a gente aproveita e fala sobre isso, que eu acho que vocês não viram ainda. Aqui o que eles mostraram? Que quem faz ira morre mais.
Isso eu acho que a gente já sabia, né? Isso aí não era nem para estar no paper principal, porque não era o objetivo do paper. Ver se quem tem ira morre mais. Isso aí eu não sei se foi o revisor, se eles quiseram botar, mas esse é o tipo de coisa que era para estar no suplemento, né? Porque não era o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é fazer um score de derivação e avaliação para predizer lesão renal aguda associada a contraste, certo? Não precisa. A curva ROC a gente vai falar. A curva ROC não serve para nada, ela não tinha nem que estar no suplemento. Você precisa apresentar a área sobre a curva e o intervalo de confiança. Porque você não faz nada com ela, você não vai achar um ponto de corte na área sobre a curva quando você está desenvolvendo score prognóstico. Você quer saber a área sobre a curva. É gastar papel e tinta. Ainda bem que hoje em dia a gente não imprime mais. Né? Não, tanto que não imprime o suplemento ali. Tá? A gente vai falar sobre isso já. Tá muito crítico. Então, aqui o que eles mostraram? Quem fez lesão renal morreu mais. Isso a gente já sabe. Isso é super consistente na literatura. Mesmo o 0,3 de creatinina no pós-operatório, o CADIGO 1 lá, pelo critério da creatinina, morre mais, né? E aqui eles fizeram um tipo de análise que é muito comum, que é possível a gente fazer análise sobrevida para você separar, para você entender em que momento esse risco é maior. Se eu olhar essa primeira curva, fica meio claro, né, que a maior mortalidade é lá no começo, né? Então eles aproveitaram e separaram aqui, eles fizeram os primeiros 30 dias, dá um hazard rate super alto, e aí fizeram do 30º dia em diante, ainda tem uma diferença. Mas na análise ajustada, olha que interessante, esse risco de maior morte associado ao contraste, ele só existe nos primeiros 30 dias. Passados os primeiros 30 dias, esse risco não é carregado adiante, né? Certo? Mesmo na análise ajustada aqui no caso, tá bom? Você sabe o que eles ajustaram aqui? Tá aí. Tá aqui? Vou aquelas variáveis, a Isso apresentação, é- hemoglobina, cidade, tem mais um FA, doença, câncer. Sangramento, leucemia, nossa. É meio estranho isso aqui. Isso aqui tem cara que fizeram ajuste baseado no valor de P da tabela 1, assim, pegaram tudo que era positivo e botaram lá. O que não é correto, a gente já discutiu isso. Bom. Então tá bom, dito isso, você entendeu? É por isso que eu tô falando assim, pode ser que não seja o contraste, mas é uma condição clínica existente, é igual a gente estudar sepsis, é igual estudar ARDS, é uma síndrome. Lesão renal aguda associada a contraste é uma síndrome, não é uma condição específica. Porque tem um monte de coisa ali envolvida, não é uma etiologia apenas, né? Esse foi o grande erro, na verdade, né? Por isso que se estudou e não deu em nada. Porque vou fazer intervenção para o contraste e não deu em nada. Né? Sendo que ele era um pedaço dessa fisiopatologia, né? Tá? A gente não tem nada aqui. Tá legal, a gente descobre que qualquer coisa é nesse score, mas a gente não tem o que fazer para prevenir também. Então, mas aí, agora, tendo um score mais bem elaborado, talvez... Para mim, a utilidade tem sido essa conclusão que ela colocou ali, de talvez ser nesse score e você seleciona certinho os pacientes, né? Então, ficar mais de olho nesses pacientes com score mais alto. Tem muito o que fazer, por enquanto. Pode ser, o score mais alto aqui, o doente vai ficar internado. Quem que não vai pedir uma creatina para esse paciente? Aí, assim, predizer o diagnóstico aqui, como é creatinina, não é que nem assim, por exemplo, você quer estudar se você fazer manjotoma ou não, que é o caso do TEP, que aí seria para diagnóstico, né? Aqui está chamando de prognóstico, mas é diagnóstico, na verdade, esse score. Né? É um score diagnóstico, para você predizer o diagnóstico de lesão renal aguda associada a contraste, né? As coisas se misturam um pouco, mas é a mesma que o TEP, por exemplo, quando eu estudo dedímero, ou o score que foi derivado lá, o Wells. Baseado nesse score, você vai fazer ou não uma intervenção, vai injetar contraste, vai fazer uma tomografia, sei lá, vai gastar R$1.000 com o paciente a mais. Tá? Agora, você fez um CAT de boa, ambulatorial. Tudo bem, esse paciente vai para o ambulatório, vai dosar uma creatina depois e vai para casa. Né? Entendeu? Você pode aplicar o score, mas a creatinina é R$1. Né? Tem a picada, tem a coleta do exame, então R$10 e o sofrimento do paciente de tomar uma picada, entendeu? Então tá bom, aí talvez nesse sentido faria sentido. Agora, o que seria o mais interessante no caso do score aqui, é você ter alguma intervenção nos pacientes de alto risco para evitar essa evolução. Né? Talvez ali, meio que no
emocional de você, é um paciente que você tem um pouco de dúvida se vale a pena indicar o exame num paciente que já é meio borderline e tem outros fatores de risco para insuficiência renal, e aí você fala, puta, o cara tá com angina X e tal, e aí faço o score e aumenta mais o seu peso de não fazer ou não indicar o... Exato. Mas é que... Para nós isso não faz tanto sentido, assim, Não, se for um suspeita no choque cardiogênico, na UTI, não. A gente não vai usar isso para indicar ou não. Não, mas você está numa unidade coronariana, um paciente com uma dor torácica, que vem, tá assim, é uma dor torácica com troponia normal, e aí você quer saber o que faz ou não, aí talvez você vai para uma coisa menos invasiva, fazer o angiotomo de coronárias, não sei. Aí isso aí tem vários métodos aí para a gente utilizar, né, para evitar de fazer intervenção coronariana. Mas hoje em dia isso já é bem... Tem tantas etapas até você indicar um CAT, né, hoje em dia. Você avalia o tipo de dor, você avalia a probabilidade de benefício com o exame, né? Avalia risco. No sentido de evitar, se a gente conhece o paciente que é de mais risco, e testar intervenções que funcionem, do que indicar ou não um procedimento, assim. Isso. Pareceu, pelo menos. Mas acho que seriam as duas, mais para isso mesmo, é para você fazer uma intervenção específica. Mas tudo bem, pode ser que tenha um caso, você está na dúvida, assim, putz, isso aqui é um altíssimo risco. Se eu fizer o exame, vai fazer lesão renal aguda, mas se eu não fizer, o que vai acontecer? Eu acho que aí tem que ponderar isso. Né? Essa era uma pergunta muito mais válida do que hoje, que a gente já acumulou um monte de... Mas isso tudo foi feito agora. Como assim? É uma corte retrospectiva, pegaram o banco de dados e analisaram, entendeu? Tá? Bom, isso a gente vê depois melhor as implicações. É 2012 a 2020, né? Foi o... Bom, deixa eu pegar aqui o que a Ana mostrou, lá no começo, aqui do tripod, né? Então, assim, como que a gente faz um score? Bom, vamos pensar o seguinte, vocês querem derivar um score, aqui no caso, vamos pegar esse mesmo, né? De lesão renal aguda associada a contraste. Vamos pensar assim, o que a gente precisa para derivar um score direitinho? É isso aí, o que vocês acham que é necessário? Variáveis de risco. Da onde que vem isso? Às vezes você já meio que sabe. Tipo, da literatura, aqui, por exemplo, no desenvolvimento, ela já sabia meio que do que ela mesma tinha feito, que alguns fatores têm risco. Ótimo. Então, primeira coisa é ter um pool de variáveis que você acha que é associado. Então, você já usa a literatura para isso, né? Hoje em dia, pode ser que você encontre alguma coisa que não era pré-especificada, que era uma variável importante, até pode, mas é muito difícil, né? Hoje em dia, isso já foi muito estudado. Eu acho que essa etapa já passou, né? Então, aqui eles estão numa etapa do desenvolvimento de um score. A gente tem 4 etapas, tá? Para desenvolver scores. Assim, não desenvolver scores, pensando em fatores prognósticos. A primeira etapa é você saber que ele é um fator de... na verdade, não é nem saber o fator de risco, é saber qual que é a incidência daquela condição na população. Que aqui ela apresentou, é 4,5%. Usando a definição do CADIGO, que é o AQUIM, né? A mesma coisa. Então, esse assim, qual que é o risco populacional geral? Então, essa é a primeira etapa de um estudo prognóstico. O risco é 4,5%. Nesse tipo de paciente, né? Segunda etapa é eu saber quais fatores de risco estão independentemente associados ao maior risco. Isso já se sabia também, né? Então, idade, sei lá, diabetes podia ser, ICC, né? As variáveis que ela botou, taxa de filtração glomerular, né? Então, variáveis do procedimento como o sangramento, contraste, etc., né? Então, são variáveis que você já imaginava, beleza. A terceira etapa é o que eles fizeram aqui, que é você usar o score, é você desenvolver um score juntando todas as variáveis que você já sabe que são fatores de risco. E aí você junta elas numa coisa só, para você conseguir estratificar os pacientes. E a quarta etapa seria o sequencial disso aqui, que é você pegar um score validado e baseado nele você... não só score, tá? Isso pode ser um biomarcador, pode ser o que for, você usar alguma coisa que tem um poder prognóstico forte para mudar a tomada de decisão. Mas para isso você vai precisar de um ensaio clínico que inclua pacientes de alto risco, por exemplo,
avaliando a N-cisteína de novo, por exemplo. A N-cisteína foi avaliada em pacientes em geral, o estudo brasileiro, publicado lá no Circulation, não funciona. Apesar de evidência experimental mostrando que bloqueia lá aquela parte do estresse oxidativo. Tá? Então, esse é são as etapas. Então, aqui está na terceira etapa de estudo de fatores prognósticos. Tá? Aí a quarta etapa seria o que você fazer com isso, que é o que vem depois. Um modelo de validação externa? Sei lá, tentar em outra população, em outro centro também, né? Exato. Então, mas aí, agora a gente vai entender esses conceitos. Então, para derivar o modelo, que é o que ela fez, ela escolheu já variáveis já conhecidas. O que mais que precisa? Você precisa saber as variáveis. O que mais? Pode ser coisas, assim, epidemiológicas e estatísticas mesmo. O que você precisa? Você comentou. Você precisa de eventos. Então, você precisa ter um número de eventos apropriado. Então, se você quer... eu quero fazer um score de risco para... sei lá, no pronto-socorro de pacientes de baixo risco, eu quero fazer um score de risco para morte. Não vou conseguir, porque eu não vou ter número de eventos suficiente, porque é um pronto-socorro de baixo risco. Então, eu preciso ter uma população de risco que tem um número de eventos X. Tá? Aqui o número de eventos é baixo, mas ela precisou daí de um N bem grande para ter o número de eventos, né? Então, 14 mil pacientes para ter um número X de eventos. E aí, tem uma característica que é quantos preditores eu tenho para esse número de eventos. Tá? Se eu tiver muitos preditores, eu vou começar, para o número de eventos que eu tenho, eu já falei para vocês, tem uma regrinha de 1 para 10. Essa regrinha não é verdadeira, é para ser até mais, é para ser 1 para 15, 1 para 20, porque as variáveis podem ser correlacionadas entre si, tem outras coisas que essa regrinha não prevê, né? Então, se eu botar muita variável, eu posso começar a encontrar bobagem ali quando eu rodo o modelo, tá? Pode começar a dar besteira. E por isso que é importante eu ter uma corte de derivação e uma corte de validação. Eu tenho que derivar, que aí eu rodo as análises e tal, encontrei isso aqui. Aí você cria o score, e aí você pega esse score que você já criou e aplica numa outra sem analisar nada. Você só aplica e vê o que deu. E aí você compara o observado, o esperado e a discriminação, basicamente isso. Tá? Então, esse modelo de validação geralmente é o mesmo. Não é necessariamente um novo criado, entendeu? Já foi criado um, aí você valida o que foi criado em outro. Tá? E o que a gente sabe hoje em dia? Tem duas coisas que acontecem quando eu desenvolvo um score prognóstico. Uma delas você falou, que é o overfitting. O que é o overfitting? Quando tem overfitting, performa bem demais, mas por quê? O que eu entendi, mas eu confesso que tenho dúvida, é que você está avaliando numa população muito semelhante àquela que você usou para validar. Então, a chance de você encontrar esperado e ocorrido muito próximos é maior. E aí, por esses 3 fatores que você mencionou. Então, o overfit, deixa eu ver se eu consigo explicar para você assim. Quando a gente pega um banco de dados com N pequeno, com um número de eventos pequeno, sei lá, 50 eventos, aí eu quero espremer lá 6 variáveis. Às vezes eu consigo espremer as 6. Só que aí o odds ratio, se eu fosse fazer uma análise em 10 mil pacientes, o odds ratio seria 1,5, 2. Quando eu faço uma análise com 150 pacientes, 50 eventos e espremo variável nele, o que acontece? Os odds ratio eles ficam meio estourados, porque tem muito pouco dado, e aí uma coisinha a mais já faz o meu odds aumentar muito. Claro que com intervalo de confiança grande. Isso é muito comum. Eu reviso o paper para a RBT, acontece, já me manda lá odds ratio de 20. Pô, não existe odds ratio de 20. Odds ratio de 20 é uma predição quase perfeita. O que aconteceu? Você tinha muito pouco dado, entendeu? A não ser que o próprio fator de risco defina a condição, entendeu? Sei lá, eu estou predizendo ira e eu vi que creatina prediz ira. Entendeu? Sei lá, alguma coisa assim, né? Aí é claro que o odds ratio vai dar enorme, né? Então é isso que acontece quando você tem muito pouco dado. Então, por isso você precisa ter N grande. Então, esse é o primeiro motivo. Aí tem uma outra coisa que chama otimismo, que é relacionada. As duas coisas são interrelacionadas, né? O overfitting às vezes você faz um score com N pequeno, aí você tem uma área sobre a curva de 0,95. Ele é um score perfeito para onde você derivou. Quando você leva para uma corte de validação, ele dá uma área sobre a curva de 0,65. Por quê? Porque aquela corte que você derivou não é representativa do mundo onde você
validou. Entendeu? Tá? Então, essa que é a ideia do overfitting. E o que é o otimismo? O otimismo é relacionado também. Quando eu boto muita variável no modelo, ela tende a predizer um pouquinho mais do que deveria, o desfecho. E aí a gente tem métodos estatísticos para corrigir para o otimismo na derivação. Porque daí quando eu validar, a validação vai ser boa. Entendeu? Eu não lembro se falaram isso nesse estudo, sobre ajustar para otimismo. Não falaram. Mas como o N era muito grande, isso estaria justo, perfeito. estaria justo. Bom, deu para entender mais ou menos? Então, você tem que ter um número de variáveis, tem que ter evento, tem que ter N. Senão, e as variáveis têm que ser pré-selecionadas, tá? A não ser que você esteja estudando. Eu desenvolvi o biomarcador novo lá, o NGAL. Eu quero ver se o NGAL coletado 2 horas depois o NGAL urinário, sei lá, do paciente sondado, coletado 2 horas depois de injetar o contraste, prediz creatina. Aí você pode estudar só o NGAL, se você quiser. A mesma coisa. Vai ser a etapa 2, mas se ele for muito bom, você vai direto para a etapa 4, né? Você usa o NGAL para individualizar seu tratamento depois. Certo? Bom. Vocês entenderam por que eu preciso derivar e validar? Porque na derivação, eu tô fazendo várias análises estatísticas ali. E nesse monte de análise estatística, eu posso encontrar coisas específicas daquela corte de derivação, entendeu? E que talvez não seja, quando eu ponho numa outra corte onde eu não comecei a criar o modelo, onde eu só aplico o modelo, talvez ele não se aplique também. Por isso que eu preciso de uma derivação e validação. O que eu vou dizer para vocês? Quando você faz uma derivação muito bem feita, já pensando em overfit, em otimismo, etc., a validação, ela geralmente vai bem. A validação externa. Tá? E aí vamos então para a validação. A gente tem 3 tipos de validação. Tem uma validação que chama validação interna. Tem um outro tipo de validação que é externa, que é você... Em teoria, a validação externa tem que ser um outro grupo de pesquisadores, outra região geográfica e em outro período do tempo. Tem que ser pelo menos um desses 3 critérios. Entendeu? Outro grupo de pesquisadores, outra região geográfica ou temporalmente separado. Isso seria uma validação externa. E tem um tipo de validação que chama interna e externa, que é quando você... Não é bem o que fizeram aqui, mas você usa técnicas de validação interna e pode aplicar isso em espaços geográficos diferentes, etc., na sua mesma corte, tá? A gente vai discutir alguns exemplos aqui. O que eu posso utilizar para fazer validação interna? O que eles fizeram aqui? Como é que chama essa forma de validação? Foi de dividir pelo tempo? Isso, se chama split sample. Você divide a amostra, ela tinha uma amostra ali de 10 anos, dividiu 8 mais 2, né? Foi isso? Ou foi 7 mais 2, não lembro agora. Alguma coisa assim. Então, a validação é melhor que seja feita prospectiva ou pode ser retrospectiva, não tem problema? Não tem problema, é que são técnicas diferentes, entendeu? Uma é a validação interna e outra coisa é a validação externa. Tá? São validações também. Aqui ele usou também dados retrospectivos, né? Foram dados retrospectivos. Mas aqui foi uma técnica de validação interna. Em vez de eles fazerem um split sample aleatório, eles fizeram um split sample baseado no tempo, que eu não acho que é a melhor forma de fazer isso. Então você pode validar retrospectivamente? Pode, você está usando o seu banco de dados, não tem problema. É uma técnica de validação, não tem problema. O que seria uma avaliação externa? Agora a gente pega aqui no INCOR, pega esse score que ela derivou, pega os dados do INCOR dos últimos 10 anos e faz uma validação externa. É um outro grupo de pesquisadores, temporalmente não tão diferente, porque ela validou 2010, 2020, 2011, 2020, sei lá. Entendeu? Então isso seria uma avaliação externa. Teria que ter esses 3 fatores que você falou. Um outro grupo, tempo diferente e lugar diferente. Esses 3? Não necessariamente todos, mas algum deles, entendeu? É porque supostamente ela foi em tempo diferente. Não, mas ela usou o mesmo dado, era o mesmo banco de dados. Ela só optou por separar os pacientes baseado no tempo. Geralmente, o que a gente faz? O split sample, você separa assim, 50-50, 70-30, aleatoriamente. Você joga lá no computador e fala assim, eu quero que você separe para mim 70% da amostra, que eu vou chamar de amostra de derivação, e 30% eu vou chamar de amostra de validação.
O que é avaliação interna e externa? Por que está gerando confusão? Eu poderia pegar esse banco de dados dela, deriva em tudo, e depois faz meio que uma... Ou faz o seguinte, você pode derivar de 2010 a 2019 e testar em 2020. Você derivar de 2010 a 2018, pula 2019, inclui 2020 e testa em 2019. Isso chama validação cruzada. Você deriva, e aí você faz isso 10 vezes, você vai ter 10 coeficientes, você tira a média desses coeficientes, você calcula o intervalo de confiança desses coeficientes que você criou, entendeu? E você faz a mesma coisa 10 vezes. Aí isso seria uma validação interna e externa temporal. Tá? Você pode fazer, então eu já falei a segunda técnica de validação. A primeira é só o split sample. A segunda chama validação cruzada, que é isso. O ideal seria ser feito aleatoriamente também. Aí você divide em 10 grupos e você vai rodando o mesmo modelo que você achou. Você fez uma pré-seleção das variáveis e você roda tudo de novo. Um por um, aí você vê, olha, nos 10 modelos que eu rodei, tirando cada vez um décimo da minha amostra, tais variáveis foram consistentes, sempre ficaram no modelo. Essas duas variáveis só ficaram em 2 modelos. Então eu não vou nem botar, porque provavelmente quando eu levar para uma validação externa de verdade, essas variáveis não vão ser boas. Entendeu? Tá? E tem uma técnica mais legal ainda, de validação interna. Isso tudo que eu estou falando para vocês são formas de reamostragem. Tá? Você tem a sua amostra e você faz uma reamostragem dentro do que você já tem. Por isso você chama de validação interna. Você não está levando para um outro grupo, outra região geográfica, outro período do tempo. Tá? O Bootstrap, já ouviram falar Bootstrap? O Tripod fala que é a técnica ideal. O que é o Bootstrap? Você reamostra a sua própria amostra 1000 vezes. Você fala assim, eu quero que ele reamostre 1000 vezes. Aí ele tira uns pacientes e roda o negócio 1000 vezes. Ele vai tirar uns pacientes ao acaso lá do seu dado. Quando você manda, você fala lá para o computador, tem uma técnica, você bota Bootstrap no final, 1000 replicações. Ele vai rodar a mesma análise 1000 vezes e ele vai te dar uma estimativa de efeito, o coeficiente lá e o intervalo de confiança, dessas 1000 vezes que ele rodou o negócio. Tá? Então, o que acontece? Pode ser que tinha um núcleo de pacientes ali que fazia muita diferença no modelo quando você bota todo mundo. Aí, quando você faz o Bootstrap, você tende a reduzir o otimismo. Você tende porque você vai estar tirando alguns pacientes de vez em quando. Se tinha um paciente lá que era um paciente com balão, chocado, infarto com supra, idoso, homem, esse ele trazia todos os coeficientes para o mesmo lado, né? Tá? E aí, aleatoriamente, você tira uns 3, 4 desses, na hora que você vai ver, os coeficientes tendem a reduzir o otimismo. Tá? Então, isso é uma forma de validação interna. Ele está tirando pacientes diferentes, tá? Como se fosse criando várias populações diferentes, né? Exatamente, é como se ele fizesse 1000, fosse 1000 amostras, entendeu? Tá? Então, olha que interessante. Então, você consegue, com o mesmo dado, você fazer isso. Isso chama validação interna. O que é o ideal? Se você for ler o Tripod, ele fala assim, todo estudo você tem que fazer, derivação e validação interna. Você até pode só fazer derivação, mas você rodar a área sobre a curva e calcular a calibração só onde você derivou, sem fazer nenhuma técnica dessas de validação interna, o risco de otimismo e overfitting é enorme. Entendeu? Eu tinha falado que você separava uma amostra para o resto, sim, para validação. Isso. O resto do teste, você já chega para o seu modelo pronto, derivado? Não, você pode selecionar a variável e derivar o seu modelo usando o Bootstrap também, entendeu? Tá? Você pode fazer tudo com ele. Isso você tem o programinha estatístico faz tudo. Tá? E daí ele te dá, por exemplo, quando você faz isso, ele dá lá o bias corrected, o intervalo de confiança ajustado pelo bias, quando ele compara o que você derivou com essas 1000 replicações. Entendeu? E aí ele corrige para o otimismo. Entendeu? Bom, então vejam que interessante. Então isso aqui parece ser muito simples, né? Porque o pessoal acha análise multivariada. Faz uma análise univariada, faz um screening,
escolhe as variáveis com P menor do que 0,1, joga na multivariada e o que sobrar é isso ali. Não é isso aí, não. Isso aí é muito fácil. Isso ainda é ensinado em muitos lugares, tá? Que dão curso de regressão, tá, ainda ensina dessa forma. Isso é errado. Tá? A seleção de variáveis tem que ter uma pré-seleção baseada naquilo que já é conhecido. Você pode fazer alguma seleção de variáveis nesse começo, porque você entende assim, putz, essa variável aqui não está ajudando muito, tal, aí você vai excluir algumas, e aí você vai para a etapa de desenvolver o modelo mesmo. Né? Tá? E às vezes, você nessa de desenvolver o modelo, você testa, putz, não ficou bom. Aí você tem que voltar atrás assim, qual variável aqui que não está legal? Isso quando você já está fazendo a validação interna, porque o dado é o mesmo, geralmente. Né? Aí você dá um passo para trás assim, olha, essa variável não ficou legal, eu vou tirar ela. Isso você já tem uma ideia na univariada, entendeu? Mas você só entende como o modelo vai ficar quando você joga na multi mesmo. Porque as variáveis, são correlacionadas, uma coisa pode ter a ver com a outra, né? O jeito de fazer o quê? Errado é o screening baseado no valor de P. Você faz, que é o que eles fizeram aqui, tá? Isso não é recomendado mais. Se for ler no tripod, só para não fazer isso. Mas eu não tenho o nome Mehan, não tenho o sobrenome Pocock, que é o cara que mais publica trial de doença cardiovascular. Se pegar o pessoal que estuda fator prognóstico, eles ficam de cabelo em pé, isso aí. Então você bota assim, screening baseado em univariada, aí os caras ficam doidos. Tá? Mas aqui o fato usou, a univariada usou, mas eles usaram o screening baseado no que já sabia, né? Foi só, sei lá, na hora de escrever ali. Mas esse que seria o método não ideal. Se você fizer screening com univariada, você tem que jogar o valor de P para cima. Você tem que pegar um valor de P menor que 0,25. Por quê? Quando você bota o corte muito baixo, você pode ter uma variável que é uma variável que associada a outra, ela tem uma importância grande. Mas isoladamente, quando você faz univariada, não tem tanto, entendeu? Isso pode acontecer. Por isso que é só para botar o valor de P pelo menos em 0,25. Sério mesmo? Na Uni? Então... Não, tá muito errado. Você tem menor que 0,25. Você tem que escolher variáveis que tenham pouca relação, porque quando você bota na multivariada, ela pode ter. Tá? Só que aqui tem uma questão, que é o tamanho do N, né? Que é muito grande. Né? Eles, na hora de montar o score, de alguma forma categorizam variáveis contínuas, né? Como não fazer isso? Aí depende do que você... Vamos ver, como você acha que seria um modelo, se você quisesse fazer um score sem categorizar, ele não ia ser tão fácil de aplicar. Não, aí você ia ter que botar... Hoje em dia, tudo é app, né? E hoje em dia no R tem um app que chama Shiny App. Vocês já devem ter visto uns aí. Que você só coloca lá o que você precisa e ele calcula a regressão, pode ser a regressão mais complexa que for. É um cálculo matemático, ele calcula e ele te dá o risco. Entendeu? Então, seria outra forma de fazer. E como que a gente pode fazer isso? Aí você tem que usar polinômios, por exemplo, vamos pegar a idade. Você pode botar no modelo idade linear, então para cada ano de idade aumenta, e eu posso botar idade ao quadrado. Então é um polinômio. O y, que é o risco, é igual a x vezes a idade, na verdade, assim, o coeficiente da idade e o coeficiente da idade ao quadrado. Entendeu? E aí, como que seria o risco quando eu faço um polinômio assim? O risco, ele é exponencial. Quanto maior a idade, ele não é linear, ele passa a ser exponencial. Deixa eu mostrar umas formas aqui para vocês. Vamos. Isso é muito importante, porque quando a gente dicotomiza, a gente perde informação, né? Então, você lembra qual foi o corte da idade aqui? 75? O que ele faz quando ele assume que 75 é um ponto de corte? Quando ele faz isso, digamos, sei lá, o odds ratio era 2, né? Não sei quanto que era o da idade. Ele assume que o risco é 0 e que quando o cara tem 75, o risco dele vai para cá. É isso. Quando você dicotomiza, você faz isso. Você com certeza perde muita informação aqui, né? Vamos ver se o outro lado funciona. Se você bota linear, você assume que é linear. Está meio curvo aqui, mas é linear. Tá? Enquanto
Quanto maior a idade, cada ponto de idade, ou a cada 10 anos, aí você pode fazer a escala como você preferir. A cada 5 anos, o odds aumenta em tanto, tá? E você pode botar um polinômio. Você fala assim, olha, até 50 anos, o risco é muito baixo. Então, ele aumenta um pouquinho, mas é muita pouca coisa. Aí, a partir dali, o risco aumenta muito. Provavelmente, essa é a relação mais provável quando eu estou falando disso, né? A relação idade com o risco de lesão renal. Ordinal, então. Poderia também, você pode fazer de forma ordinal, fazer 4 categorias, aqui até poderia, né? Exatamente. Só que às vezes não dá para eu explicar a relação com polinômio, e aí tem uma outra técnica que chama splines. Essa é um pouquinho mais complicada, eu não sei explicar muito bem também, mas o que o spline faz? Ele corta a variável em 3, 4 pontos, e ele joga umas funções cúbicas. E se vocês lembrarem, o cubo, a função cúbica, ela faz uma curva. Se vocês lembrarem. A função exponencial, ela vai subindo, mas a cúbica, ela sobe e depois ela desce de novo, quando eu faço uma cúbica. E aí o spline permite que eu faça isso aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui dá para fazer com polinômio complexo também. Tem como fazer isso, com polinômios fracionados. Tá? O que é o polinômio fracionado? Você tem... idade vezes x, mais idade vezes x, raiz quadrada de x, mais idade vezes raiz cúbica de x, por exemplo. Dá para fazer isso. Isso aqui você joga no computador e vê o que fica melhor. Tá? E aí ele consegue fazer essas funções mais complexas. Mas o spline é mais fácil de fazer. Só, o que ele faz? Você corta em 3, 4 lugares a variável, e você bota essa função cúbica para permitir as curvinhas de acontecerem. Só que isso você não consegue criar um score de pontos com isso. Aí o único jeito de você fazer era fazer um appzinho que você coloca lá o valor da variável, vai vir para cá, ele vai fazer a idade vezes o x, raiz quadrada, raiz cúbica, assim por diante. Tá? Não, isso aqui não é difícil, gente, não é... O difícil é ter dado bom. Isso que é difícil. Isso aqui o computador faz. Você precisa saber fazer direitinho e tal, aprender as técnicas, mas não... Tá? E aí aqui eles optaram por não usar isso, né? O que é meio ruim, porque daí o modelo fica pior, né? Tá? Não é a... E do ponto de vista biológico não faz sentido. Tem isso também, né? Que seja, se você tem 74 anos e 364 dias, você não tem risco. Se você tiver 75 anos, o risco existe. Então, esse corte biológico não existe na prática, né? Se a gente for pensar do ponto de vista biológico. Bom, vamos lá. Aí na validação, porque quando você está derivando, você escolhe variável, você vê o modelo e tal, e você cria o score. Você pode avaliar a discriminação e a calibração nesse score que você derivou. Isso você chama validação aparente. Por que aparente? Porque é onde você derivou, aquilo ali não é o verdadeiro ainda. Por isso que a gente chama de validação interna quando você usa as técnicas de amostragem e tal. Tá? Então vamos lá. Olha só. Muito bom. Eu esqueci o meu em casa, ou não sei. Bom, isso é ruim, porque se alguém for ver o dedo, vai dar tudo errado. Bom, não sei, depois eu vejo. Não, é o carregador do computador. Ó, isso aqui é um gráfico de calibração. Vamos ver lá a curva ROC. Aqui. A curva ROC a gente já discutiu quando a gente está analisando o teste diagnóstico, né? Para teste diagnóstico, eu quero achar um ponto de corte, dependendo da minha pergunta. Eu quero um exame muito sensível. Se eu quero um exame muito sensível, ele vai ser menos específico. O dedímero é o exemplo, né? A gente usou aí como exemplo. Aí a curva ROC faz sentido, porque eu vou achar o melhor ponto aqui que me ajude a entender sensibilidade e especificidade, baseado na curva ROC. Tá?
ou no índice de Uden, que eu lembro que eu falei para vocês, índice de Uden. O índice de Uden, ele vê a melhor sensibilidade e especificidade. Isso não faz muito sentido, geralmente, porque quando eu estou vendo um teste diagnóstico, ou eu quero que ele seja muito sensível, ou eu quero que ele seja bem específico, né? Eu não quero que maximize os dois. E quando maximiza os dois, ele não vai servir para nada, nem para descartar, nem para confirmar, né? Isso, a não ser que seja um exame muito bom, tá? Mas geralmente não é o caso, né? Bom, então esse aqui é a curva ROC. Quando eu estou vendo a performance de um modelo, o que eu quero saber não é a curva, eu quero saber a área sobre a curva. A gente já conversou sobre isso também. A área sobre a curva vai me dizer o poder discriminatório, ou seja, naquele paciente, o meu risco é mais alto, o meu risco é X, e aconteceu ou não aconteceu o evento com ele, entendeu? Então, é uma coisa bem individual, de paciente por paciente, tá? Então, esse score, ele prediz com uma acurácia, é assim que a gente fala, de 72,5% o risco de desenvolver lesão renal aguda. Tá? Isso em cada paciente. Só que isso só não é o suficiente. E vocês acham que essa acurácia é boa, moderada ou ruim? É moderada. É, em inglês, fair, né? Dá para usar, mas não é perfeito. Boa é acima de 0,8, que a gente considera. Acima de 0,9 você truca. É difícil você conseguir explicar um fenômeno biológico com score tão frequentemente, a não ser que você entenda todas as variáveis que causem aquele fenômeno que você está tentando explicar, entendeu? O que a gente tem na UTI que a área sobre a curva é 0,95? Não, tá. Na UTI, qual que é a ferramenta que a gente utiliza que tem uma habilidade preditiva muito boa? Passive Lag Raising para predizer fluid responsividade. A área sobre a curva é 0,95. Tá? Delta PP, 0,85. Só para dar exemplos para vocês, tá? E aqui 0,72. E isso que botou um monte de variável. Por quê? Porque tem um monte de coisa a mais que acontece que não está no modelo, né? Que fazem falta aí para você entender porque o risco de desenvolver a disfunção renal ou não. Então, por isso que eu falei, eu não preciso da figura para saber, eu preciso só disso aqui, ó. Eu preciso só saber o valor da área. E aí, isso aqui a gente chama de estatística C, tá? É a mesma coisa. A área sobre a curva ROC é a estatística C. É exatamente a mesma coisa. Porque quando a gente faz modelo de Cox, quem desenvolveu isso foi o Frank Harrell, e ele chamou de C-Statistic. Aí tanto que chama de Harrell-C. Eu acho que você botou isso no modelo ali. Tá? Que não é exatamente a mesma coisa, mas é o que significa a acurácia do modelo. Né? Tá? Mas isso não é o suficiente. Você pode ter um modelo que discrimina, mas que ele é descalibrado. Tá? E aqui eles não mostraram geralmente a calibração, a gente quer ver os DCIS, como está lá no tripod. Ó. Eu quero ver assim em DCIS. Tá? Sei lá qual que tem que apagar aqui. Todas menos acerta. Vamos tentar entender esse gráfico. Aqui é o que é observado, o que efetivamente aconteceu. Aqui é o que você predisse. Tá? Então, olha o que está acontecendo aqui consistentemente. O quanto eu estou observando está sempre mais alto do que é o esperado. Então, o que eu quero numa curva de calibração perfeita? Que a média aqui do observado esperado caia nessa reta aqui que passa a 45 graus. Porque daí o que é esperado, 40%, corresponde a 40% aqui. Aqui o que está acontecendo? A curva está para cá, ó. Ela está desviada para o observado. Ou seja, esse score aqui que está sendo apresentado está um pouquinho descalibrado, porque ele prediz menos do que realmente acontece. Entendeu? Às vezes o que você nota? Às vezes você nota que ele é bem calibrado no baixo risco e que ele fica descalibrado no alto risco. Entendeu? Então pode ter uma estatística C, uma
a acurácia de 75% a 80% e ter uma descalibração dependendo da faixa de risco. Tá? Mas assim, como é que foi esse gráfico? Como que interpreta? Eu tô vendo que não tá muito quebrado, mas é o suficiente para você ver que o teste é bom? Entendeu? Assim, tipo, porque Aqui é muito mais para você. Você tem que saber assim, olha, esse score aqui, ele tende a subestimar o risco. Você sabe, assim, se eu usar ele tende a subestimar o risco, porque o que efetivamente acontece é mais do que ele está predizendo. É claro, assim, se é uma coisa, tipo, tudo por aqui, assim, bem... assim, totalmente descalibrado, você não vai usar nunca. Esse aqui, os intervalos de confiança chegam na linha, né? Mas mesmo assim ele tende a subestimar o risco, esse score. Porque eu tô fora e eu tenho as minhas variáveis. Fiz lá, deu que ele está descalibrado. Pode ser também porque eu selecionei variáveis que não foram tão adequadas. Exato. E aí eu posso selecionar outras variáveis que sejam melhores para essa situação. Mas olha que interessante, por isso que é tão importante o começo ir bem. Se você faz certinho o começo, se faz uma boa seleção de variáveis, né? E a condição que você está estudando é uma condição fácil de definir, né? E aí você entende que variáveis vão influenciar naquilo, o seu modelo vai sair melhor. Você entendeu? Por isso que aqui, não tem como aqui ser muito bom, porque ir associado a contraste, tem um monte de coisa acontecendo, não é só o contraste. Então, era muito fácil a gente botar a culpa no contraste, e hoje está muito claro para a gente, a culpa não é do contraste só, ele pode ter uma parcela de culpa ali, mas é muito pequena. Ele não consegue explicar tudo o que está acontecendo com o paciente, né? Tá? E aí vamos voltar para o que eles apresentaram. É isso aqui. Então, olha o que aconteceu. Aqui ficou bem claro. Na derivação, ficou bem calibrado, porque ele usou aqueles primeiros... Quantos mil pacientes? 15 mil? Mais ou menos 15 mil aqui, ó. Olha só, o observado e esperado. Só que aqui ele já mostrou de acordo com as faixas de risco que ele criou. Tá? E aí, de acordo com essas faixas de risco... O observado e esperado foi legal, né? Com os dois modelos. Quando foi para a corte de derivação, olha o que aconteceu. Na faixa de alto risco, ele superestimou o risco. O predito foi mais alto do que o observado, que é o laranjinha lá, foi mais alto do que o azulzinho. Então, isso aí vale a mesma coisa do que aquele outro gráfico, só que em vez de ser decisa, aqui são quartis. Não é quartil. Aqui eles separaram em faixas baseado naquilo que eles acharam que era clinicamente relevante. Então, o baixo risco é uma proporção de... Vamos pegar daqui, né? Era 2%. O risco moderado, 5%. O risco alto, 15%. E o muito alto, 35%. Tá? Mas olha o que aconteceu aqui. Ele é totalmente descalibrado. Tá? Ele é totalmente descalibrado. Ele sempre superestima o risco. Aqui no baixo risco, ele superestima muito. Ele superestima aqui 3, 4 vezes. No alto risco e no muito alto risco, nem tanto, mas ainda assim ele superestima, vai de 10 para 15, pô. Tá? Certo? O estatístico foi mais alto na corte de validação. É 0,84, 0,86 versus 0,72, 74 na derivação. Isso, o número, só o número, não me diria que performou melhor, que foi mais acurato? A discriminação foi um pouco maior, mas ele é descalibrado. Entendi. Aí você tem que pensar assim, eu quero usar um score que superestima o risco, isso é bom? Entendi. Aí você que vai ter que tomar esse julgamento, entendeu? Mas ele acerta mais quem vai ter ou não vai ter o evento, é isso que ele está dizendo, a statistic. Mas ele superestima. Tá? E aí eles fazem aqui uma coisa que isso aqui é proscrito hoje em dia. Se vocês verem Rosmer Lemechov em qualquer paper, não tá legal. O que é o Rosmer Lemechov? É um Q quadrado. O que ele faz? Você divide em decis, e aí o problema, eu não sei se eles explicaram como é que fizeram, deixa eu pegar aqui o paper. Explicaram como que eles dividiram? O tripod ele contraindica. Foi stepwise ainda a seleção de variáveis, isso é proscrito também.
Quando vocês lerem Stepwise Selection, pá, deixa eu só ver aqui. Não, é que não é que é assim, você pode usar, pode. É que hoje em dia tem outras técnicas melhores. E aí não tem por que você usar a técnica antiga. É o que o modelo vai tirar aos poucos e vai tirando E o problema do Stepwise é que ele é automático. Você fala com o computador assim, seleciona aí. E aí, às vezes, tem uma variável que você sabe que é importante e o computador tira. Entendeu? Porque naquela etapa, aquela variável não ficou significante, mas na próxima ela ficaria. Você entendeu? Então, realmente é complicado. Só falou que usou o Rosemary Lemeshow. Por que é complicado falar isso? O Rosemary Lemeshow, você fala para o computador. Vou fazer a mesma coisa aqui. Você fala para o computador assim, eu quero fazer esse teste. Depois que você roda o modelo, você fala assim, eu quero fazer esse teste. Aí o que ele faz? Ele divide divide em DCIS. Tá? De risco baseado no seu score. De probabilidade de risco. Aí divide lá. Tá bom. E aí vai ter uma tabela, observado, número de eventos esperados observados e a proporção de eventos naquela faixa de risco. Tá? Certo? Então, digamos que a proporção era 10%. Aí ele observou 10 e eram 10 esperados. Ou aqui era 20%. Ele observou 25 e o esperado era 20. Tá? O que ele faz? Ele vai comparar o observado e o esperado, vai fazer um somatório disso aqui e vai fazer um Q quadrado. Esse é o teste Rosemary-Lemeshow. Tá? E aí ele vai dar um valor de P, que quando maior do que 0,05, maior, não menor, ele quer dizer que o observado e o esperado não foram diferentes. Entendeu? É uma forma estatística de você fazer aquela análise gráfica que a gente fez lá, comparando o observado e o esperado. Tá? Qual que é o problema? Imagina que o N seja, em vez de 1000, seja 10.000. Você pode ter valor de P menor que 0,5 só porque o N é muito grande, mas assim, em vez de observado é 10%, esperado é 12%. É uma descalibração muito pequena. Então, ele é totalmente dependente do N. E quando você calcula o Rosemary-Lemeshow, você tem que falar quantos estratos de risco você utilizou. Se você só bota em 4, como ele fez ali, pode ser que o Rosemary-Lemeshow deu maior que 0,05. Entendeu? E eles não deixaram claro no paper como que isso foi feito. Tá? Ele diz que a definição é quem apresenta o evento tem que ter risco maior do que quem não risco previsto maior do que quem não apresenta o evento. E aí eu lembrei do problema da escala de Fisher, né? Que o desfecho do Fisher 3 era pior do que o do Fisher 4. Então, exatamente. É um risco previsto melhor aí. Não ser perfeito. Ótimo. Muito bom. Bom, dito isso, então a gente viu, eles pegaram uma corte grande, tinha N bom, tinha as variáveis pré-selecionadas, usaram um método de seleção de variáveis que foi stepwise, que não é o mais adequado para selecionar as variáveis, e aí separaram uma corte de derivação e validação de forma não aleatória, baseada no tempo, isso não é muito bom, tá? E aí, quando comparou a calibração na corte de derivação, de validação, na minha opinião, não, assim, o modelo 2, o modelo 1 até que foi mais ou menos, mas o modelo 2 sem as variáveis do CAT, porque é o que daria para você, porque não dá para ser assim, eu acho que vai usar 300 ml de contraste, né? Aí fica meio achismo, né? Entendeu? Pensando assim, se eu vou fazer alguma coisa para evitar que o contraste lese, né? Se é que isso é possível. Mas é um modelo um pouco descalibrado. Não é um modelo bem calibrado, não. Eu gostaria de ver a figura aqui indecisa, ou o risco inteiro, né? Eles apresentaram isso, suplemento? Não? Tá. Bom, dito tudo isso, o que vocês acham aí? Esse é um bom score? Ele é validado o suficiente para vocês aplicarem na prática clínica de vocês? Quando eu entrei nessa sala.
Não, Mas aqui foi não, a gente excelente está gravando. Foi um instrumento muito bom para essa discussão. Eu achei, eu achei um score fácil de ser aplicado, assim, são coisas que a gente sabe de cara do paciente, não dá trabalho. Acho que falta, talvez, validar isso externamente. E eu senti um pouco de falta de entender também o que foi a lesão renal no instrumento. Ele fala assim, putz, foi uma coisa... Sabe, de elisou, sabe, muitas vezes. Ele não dá, né? Eu senti um pouquinho de falta. É um N tão grande, de uma corte rica, em que por pelo menos um mês ele avaliou mortalidade, e um ano também. Se ele me dissesse pelo menos quantos já alisaram no primeiro mês, acho que eu não ia tirar grandes conclusões, porque talvez fossem mais os fatores de risco do que a lesão renal aguda, mas teria sido interessante ver esse dado. Mas eu acho que eu faria. Assim, E o score anterior desse mesmo grupo trouxe esse dado, né? Então, Sim. eu teria gostado de ver, assim. Assim, na minha opinião, assim, olhando agora em detalhes, eu não acho que seja um score para a gente aplicar na prática já. Ele precisa de validação adicional. Aí. E eles vão receber umas cartinhas no Lancet, com certeza. Vai receber. Do pessoal que estuda score prognóstico, eles vão malhar o pau aí. Seleção, o Rosemary Lemechot, Stepwise, tá? Que... Fala muito que a gente não acredita em profilaxia de lesão associada a contraste e que nos grupos de alto risco e muito alto risco pareceu ser efetivo. Então, talvez usar o score para selecionar grupo de alto risco, muito alto risco e testar de novo. Isso. Mas aí, de novo, por isso que eu falei para o Gabriel assim, não existe ira por contraste, né? Essa condição, essa síndrome existe, mas é uma síndrome, não é necessariamente causada somente pelo contraste, né? Eu acho que é isso que é importante. Tanto que ele mostrou aqui, a síndrome existe, e aí mostrou lá que está associada à maior mortalidade, toda a ira é associada à maior mortalidade, isso a gente sabe. Então, se você conseguir encontrar alguma intervenção que reduz esse risco, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que sair da ideia que é tudo do contraste, né? Porque se ficar nisso... Né? Bom, o que a gente faz hoje para contraste? Hidratar. N-acetilceína, eu acho que a gente tem um estudo grande mostrando que na média não funciona. Se funciona no alto risco, eu acho que a gente precisa ter estudos adicionais. O que mais? Fora que isso ainda é um trabalho do caramba, né? Assim, principalmente da AEV, tem risco de anafilaxia. Em teoria, é o que conseguiria realmente pegar lá as espécies reativas de oxigênio, entendeu? Né? E hoje, com contraste isosmolar, né, o risco do contraste em si ficar muito mais baixo, eu não sei se N-acetilceína funciona. O bicarbonato, a ideia é dar uma hidratada rápida e talvez alcalinizar ali um pouco a urina e tal. Né? Você chegou a ler alguma coisa sobre isso? Eu já falei que não, né? Mas... O bicarbonato é mais quando você não tem tempo hábil para hidratar pelas 12 horas. Né? A hidratação, assim, a gente tem um estudo no Lancet, em pacientes de maior risco, que você hidratar baseado na pressão durante o CAT, eles medindo lá a pressão dentro do VE, foi associado a uma redução discreta aí de incidência de ira associada a contraste. Em paciente de baixo risco, paciente meio ambulatorial tal, a gente tem o estudo do New England, com N-acetilceína que não muda nada, com fluido também não muda, e tem o Amazing também que não muda. Mas é paciente mais ambulatorial, assim, entendeu? Então, de novo, vai cair nessa discussão que talvez o alto risco, que é o paciente ruim, infarto com supra, tá com gesto, que é meio estranho, né? Você vai dar volume no cara com gesto. Que aí nesses você teria alguma intervenção a fazer. Mas eu acho que a gente ainda carece de estudar essa população. Quando eles colocam que tem uma tendência de redução da incidência de nefropatia associada a contraste na última década, eles colocam que é por mais cuidado com pressões de enchimento no momento de ponderar a hidratação. Então, talvez seja meio no caminho de ir com calma, manter a volemia, não hidratar. E tem uma referência excelente, que é a revisão da Ana Ruiva do ano passado, de nefropatia associada a contraste. Quem não assistiu, vale muito a pena, enfim. Que também tem uma outra coisa, né, que a gente está falando aqui do contraste no contexto de CAT. A Ana, na revisão dela, fala no contraste no contexto de doente que precisa de um exame contrastado, que acho que são contextos bem diferentes também.
Isso, é outra assim. Ele diz isso também, né? Totalmente não aplicável, e na verdade, assim, nesse contexto a gente tem que desencanar 100%. Você vai fazer manjotomo, contraste venoso, desencane, faz. Arteriografia, o que, né? Enfim. Arteriografia talvez tenha um overlap melhor aqui, mas a gente não sabe, né? Não é tão estudado. Bom, muito bem, gente. Acho que é isso. Dúvidas? Aqui eu acho que vocês têm que ver. Por exemplo, tem vários scores que vocês usam. A gente não usa Hunt-Res, não usa, sei lá, Fisher. Então, tudo isso são os scores que foram derivados, ou diagnósticos ou prognósticos. E o jeitão de raciocinar em cima disso é o mesmo, tá? Para a gente fazer uma análise crítica do artigo. Mas o dela é uma validação externa de scores prognósticos em trauma. Entendeu? E aí os scores de UTI funcionam muito bem. Tá? Fechou. Bom almoço. Ui, estamos bem atrasados. Não, depois eu te mando. Só vou interromper aqui.